Pastor Paulo, qual a importância dos meios da comunicação para a igreja, né? Eu vejo que a igreja, ela cada dia mais está crescendo no Brasil, mas ela não aproveita a oportunidade que ela tem de entrar no meio de comunicações com força. Qual é as grandes possibilidades de o senhor ver com a emissora Ponto de Encontro, esses investimentos? Você percebe que muitas igrejas poderiam estar fazendo a mesma coisa, mas por que não estão? A gente vê, Edson, outro dia eu estava vendo a entrevista, não é só as igrejas não, as empresas também. As empresas, foi falado que daqui a 5 anos, se as empresas não se adequarem na comunicação, inclusive nas IAs, em 5 anos as empresas vão morrer. E eu vejo que hoje a comunicação é tudo. As igrejas, mesmo as pequenas, as grandes, que têm trabalho local, se elas não inovarem com a questão acompanhando a comunicação, porque a comunicação não deixa de ser boas novas, né? Boas novas o que é? Notícia, notificar aquilo que é novo, né? Agora, o que nós percebemos muito é que existe uma tendência natural de as igrejas que não sabem se comunicar, elas acabam perdendo as grandes possibilidades de crescimento. Então, o que eu percebo é que muitas igrejas, elas acabam atrofiando por falta de comunicação. Eu venho de uma igreja que ela adora comunicação, tanto que hoje, quando a gente verifica, ela começa o culto, você tem 4.000, 5.000 pessoas agregadas ali. Agora, imagina só, aonde que uma igreja, ela ia ter 5.000 pessoas dentro ali, todo mundo junto. Com essa comunicação, com esse tipo de possibilidade de você usar a internet ao seu favor, além das pessoas local que você tem também as pessoas ao redor do mundo, né? Então as igrejas, elas têm que se valer disso. A grande questão hoje que eu vejo é a capacitação das pessoas. Muita gente, eles querem, mas não são capacitados. Sim. Eu lembro do profeta Chacrinha. Ele falava que quem não se comunica se estrumbica. Então a gente vê que tem muitas igrejas, muitas empresas se estrumbicando por falta de comunicação e que a gente possa implementar comunicação nos processos da igreja. A igreja precisa implantar esse departamento, precisa institucionalizar esse departamento urgente, porque é só dessa maneira que a igreja vai alcançar novas pessoas, novos lugares e romper fronteiras. A gente verifica que tem pessoas, até mesmo pessoas que elas não podem se locomover, mas ali estão no conforto do seu lar, elas usam essa ferramenta de uma maneira atual. Eu lembro de uma época que a faculdade só tinha presencial, né? Aí tinha presencial, hoje você vê que as faculdades, cursos, tudo se inovou. Tudo é AD. Tudo. Depois da pandemia, uma coisa depois da pandemia, é que assim, tudo que é novo assusta. Eu lembro que quando começou a pandemia, 100% dos processos no fórum, as audiências elas eram pessoais. Você tinha que ir até o fórum, ir lá, encontrar o cliente e tal. Depois da pandemia, começou uma questão de audiências online. Nós, advogados, começamos a torcer o nariz. Falar, todo mundo torceu o nariz também para... audiência online, esse negócio não vai funcionar, esse negócio... Olha, eu vou falar pra você, é o negócio melhor do mundo. E todo mundo torceu o nariz para o ensino à distância, lembra? Lembro. O ensino à distância, o pessoal já fazia assim, né? Ah, eu me formei, mas é ensino à distância, era ensino à distância que a gente falava, né? Ou EAD, a pessoa fazia assim uma cara assim, e hoje é algo que é comum. É algo que é comum e eficiente, reconhecido pelo MEC, né? E reconhecido, nós tivemos resistência também das igrejas, né? Culto online, igreja online, esse negócio não vai funcionar, não vai... Poxa, a gente tem que ver qual é a essência disso, né? Se a gente serve um Deus, Deus ele está lá dentro da igreja, como Deus está no seu lado. É claro que a gente sabe que existe uma questão de comunhão. É claro que a gente tem... Porque também a gente também não pode extrapolar também, né? E falar o seguinte, ó... Não, agora... Vou ficar em casa. Não, vou ficar em casa agora eu sou crente digital. Vou ficar em casa porque agora o culto é online, eu vou ficar em casa tranquilo.
aqui eu não tenho nenhum irmão para dar a mão, não tenho nenhum para dar paz ao Senhor, e a pessoa acaba querendo ficar em casa. Isso é uma grande preocupação, o pastor Jorge, porque quando a gente cai numa questão eclesiástica, aí a gente tem um grande problema, porque assim, tem pessoas que elas precisam de outras pessoas para sobreviverem. Essa questão sociológica, essa questão social de estar junto com pessoas é o que é necessário. Porque senão você tem um indivíduo que ele se fecha em si só. Aquele cara que não sai do quarto. Então ele continua sendo crente lá dentro do quarto dele, isolado, sem ter uma pessoa, sem ter comunhão, sem receber oração, sem interagir com as pessoas. É literalmente dentro de uma caverna. Então, assim, a questão digital para a igreja, ótimo, mas elas têm que seguir alguns parâmetros. Eu ainda acredito que a comunhão, isso não dá para poder a gente digitalizar, né? Então pode falar que hoje não, a igreja tudo vai ser. Isso é uma coisa típica, né? De repente, o dia de culto você não consegue ir e não quer perder aquela pregação, você assiste ali online. Mas não pode ser sempre, né? Independente de todas as coisas, a gente percebe que a comunicação é essencial para a igreja. E existem maneiras da igreja ocupar esse espaço. E entendendo que se a igreja não ocupa esse espaço, obviamente o inimigo vai ocupar. E como tem ocupado, né? As bets surgiram por causa disso, né? Não só as bets, né? A gente tem um monte de coisa assim hoje. Eu sou de uma época, nós somos de uma época que o homem, mesmo nós homens, assim, quando o pai ele ia dar educação pra gente, ele dava uma educação até mesmo sexual muito velada. Não se falava, extremamente velado. Tinha muito tabu nessas questões, e eu lembro que uma das coisas assim que os jovens antes era muito aguçado, era nas revistas, né? Playboy, como essas revistas, e era um tabu. Que era uma operação, uma operação militar para ter uma. Era uma operação militar para ter uma, e aí o que acontece? Aquela revista estava ali, as pessoas escondiam, e a gente que era daquela época, né, com os hormônios, a flor da pele, né? E era difícil de acessar isso. E era difícil, era literalmente uma missão impossível. Era uma operação especial. Carnaval, quando era carnaval que passava na televisão meu pai não deixava nem a gente ver. Nem deixava ver carnaval, porque carnaval as mulheres falavam que as mulheres estavam nuas. E hoje você pega uma criança de 2 anos, 3 anos. E um clique. Ela passa ali, ela não está passando só em coisas que são boas. Está passando tudo ali, está vendo tudo ali, o negócio ficou escancarado. E você verifica que as coisas elas mudam assim, ó. A igreja poderia ocupar esse lugar, poderia ter mais coisas de entretenimento, ter mais coisas relacionadas às redes sociais. Ela podia ocupar esse espaço. Tem uma emissora de televisão. A gente tem poucas emissoras hoje cristãs no Brasil. A gente poderia ocupar esse espaço. Por que nós não estamos ocupando esse espaço? Ontem eu falava aqui com um pastor que o potencial e a capacidade que a igreja ela tem de construir coisas. Porque se a gente for verificar ao longo da história, tudo que se construiu e tudo que se conquistou foi a partir da igreja. Quando a gente parte para a música, você vê que os melhores cantores vieram da onde? Da igreja. As grandes transformações e revoluções vieram da onde? É que nós perdemos essa função sociológica da igreja. Porque, querendo ou não, o advento de sociologia nasce na igreja também, né? Sim. Porque, sociologicamente, a igreja foi fundamental na história. Na história, a gente percebe que a igreja ela foi importante. E a igreja, ela não entende da importância que ela tem na sociedade. Ela não entende o impacto que ela tem no que ela faz. Eu acho que nós, líderes, precisamos absorver a importância que temos como igreja. O quanto que a igreja pode impactar pessoas, lugares, cidades, até a nação. A questão toda, pastor, a gente verifica que o problema da igreja hoje é um só. É trabalhar em individualidade. Porque se os pastores eles tivessem cabeça em trabalhar
na comunhão, que o evangelho prega é a comunhão. A gente vê, por que a gente encontra essa sociedade judaica muito unida? Se ele encontrar um judeu que está passando dificuldade, ele vai ajudar. Verdade. E se um brasileiro encontrar outro brasileiro com dificuldade, vai fazer o quê? Quero te ver bem, mas não melhor do que eu. Pois é. Então a gente tem que verificar que a gente tem que voltar lá aos primeiros rudimentos, os primeiros valores, acolher, quando Jesus ele fala de acolher os órfãos, cuidar das viúvas, né? E tudo isso tem se perdido. As pessoas têm se perdido olhando para a própria vida delas, para o próprio ministério. Parece que o ministério não é de Jesus, o ministério é dela, né? Fica uma coisa estranha. Que nós, como igreja, como líderes, possamos ocupar o nosso espaço na comunicação. Esse foi o pastor Paulo, empreendedor, CEO da Ponto de Encontro Rede de Comunicação. Esteve hoje aqui no nosso id-talk. Deus te abençoe. Ficou bom, pastor.